Você não precisa de uma bicicleta de fibra de carbono. E nesse vídeo vou te apresentar 6 motivos, 6 razões baseadas em verdades, fatos e lógica. Então, fique comigo e absorva tudo que eu tenho a te dizer. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Será que você realmente precisa de uma bike de carbono? Nos últimos anos, o marketing agressivo da indústria do ciclismo e a influência de especialistas pagos transformaram a fibra de carbono em um sinônimo de superioridade absoluta. Se você não tem uma bike de carbono, dizem estar perdendo desempenho, conforto e eficiência. Mas será que isso é verdade ou apenas um artifício para alimentar o consumismo desenfreado? Vamos aos fatos irrefutáveis. Número 1. A verdade sobre peso. Diferença menos relevante do que você imagina. O argumento mais usado para justificar a escolha de fibra de carbono é o peso. Sem dúvidas, o carbono permite a fabricação de quadros mais leves do que o alumínio. Mas será que essa diferença realmente faz tanta diferença na prática? Aqui estão os números reais. Uma bicicleta de carbono de alta qualidade pesa entre 7 e 8 quilos. Uma bicicleta intermediária, carbono ou alumínio premium, pesa entre 8 e 9 quilos. Uma bicicleta de alumínio top de linha pesa entre 8,5 kg a 9,5 kg. Uma bicicleta de entrada, alumínio mais simples, pode pesar 14 quilos ou mais. A diferença real entre um quadro de carbono e um de alumínio geralmente é de 600 gramas a 2,4 kg, enquanto uma bike intermediária pode ter peso próximo ao carbono, mas com um preço muito menor. Agora pense no seguinte: se um ciclista de 70 quilos estiver pedalando em uma bike de carbono de 7,5 kg, seu peso total será de 77,5 kg. Se ele estiver em uma bike de alumínio premium de 8,5 kg, o peso total seria 78,5 kg. Com uma bike intermediária de 9 kg, o peso total seria de 79 kg. Ou seja, entre um quadro de carbono e uma bicicleta intermediária bem montada, a diferença real no peso total do sistema ciclista mais bicicleta é menos de 1%. Se o ciclista estiver em uma bicicleta de 14 quilos, o total do sistema será 84 quilos. Ou seja, a diferença entre uma bike de 14 quilos e uma de carbono de 7,5 kg representa aproximadamente 7,74% do peso total do sistema. É uma diferença marginal e muito insignificante para 99% dos ciclistas. Para atletas de ponta, 1% é algo muito significativo, mas só para eles essa diferença é justificável. Então, por que essa obsessão pelo peso? Porque é uma forma fácil de vender upgrades que, na prática, não terá grandes ganhos reais para quem não é atleta de alto nível. Óbvio que fiz esses cálculos em cima de um peso corporal baixo e ideal, porém, sabemos que a maioria dos ciclistas pesam acima dos 80 quilos. Agora, pensemos em um ciclista de 85 quilos. Com uma bike de 7,5 kg, o peso total será de 92,5 kg. Vamos usar esse exemplo como referência. Com uma bike intermediária de 8 kg, o peso total será de 93 kg, o que representa 0,5% mais pesado. Com uma bike de 8,5 kg, o peso total será de 93,5 kg. Isso representa 1% mais pesado. Com uma bike de 10 kg, o peso total será de 95 kg, o que representa 2,7 mais pesado.
Com uma bike de 14 kg, será 99 kg o peso total, representando apenas 7% mais pesado. Agora vem a questão principal. Se esse ciclista de 85 kg perder 2 kg, seu peso total cairia para 90,5 kg com uma bike de carbono e 91 kg com a bike intermediária. Ou seja, ele já teria uma redução de peso maior do que qualquer economia obtida ao trocar a bicicleta por uma mais leve. Se essa mesma pessoa estiver acima do peso ideal e perder 5 quilos, mesmo pedalando em uma bike de 10 quilos, ela ainda estaria mais leve que um ciclista sedentário com uma bike de 7,5 kg. E mais importante, a perda de peso corporal melhora o desempenho de forma muito mais significativa, reduzindo o esforço cardiovascular e aumentando a eficiência do ciclista. No caso das bikes mais pesadas, claro que há um impacto maior, principalmente em subidas, mas na prática, se um ciclista quer melhorar sua performance, faz mais sentido focar na composição corporal e no condicionamento do que investir milhares de reais para economizar 500 gramas na bicicleta. O mercado e os influenciadores só falam disso porque vender componentes leves e quadros de carbono dá muito lucro. Mas a realidade é clara, seu corpo é o motor, não a bicicleta. Número 2. Durabilidade e resistência, o ponto fraco do carbono. Aqui está uma verdade que muitos não querem aceitar. O carbono é leve, mas não é mais resistente que o alumínio em condições normais de uso. Na verdade, ele pode ser bem mais frágil em determinadas situações. Impactos e rachaduras invisíveis. Enquanto o alumínio pode amassar e continuar funcional, o carbono pode sofrer microfissuras internas invisíveis que enfraquecem a estrutura sem sinais visíveis. Pequenos acidentes, quedas ou até mesmo aperto excessivo em um suporte de canote pode comprometer a integridade do carbono. Não é incomum ver relatos de quadros que simplesmente quebraram no meio sem aviso prévio. Enquanto isso, quadros de alumínio e intermediários, carbono reforçado ou ligas especiais de alumínio são notoriamente mais resistentes e podem durar décadas, sem qualquer problema estrutural. O problema é que hoje paga-se muito e cada vez mais caro por produtos cada vez mais frágeis, em nome de uma performance que menos de 1% dos consumidores vão realmente conseguir extrair e desfrutar dos benefícios reais desse produto. Nem mesmo os influenciadores dos canais de ciclismo, com toda a sua narrativa envolvente em torno do produto, com o slogan "testado e aprovado", sentem toda essa diferença e usufruem dos seus benefícios. Número 3. Absorção de impacto, exagero publicitário. Muitos ciclistas dizem que a compra de uma bicicleta de carbono não tem nada a ver com a busca por ostentação e validação social, mas sim a busca por evolução e o desejo de ter coisas de boa qualidade que oferecem conforto, benefícios e tecnologia. Esse discurso é só uma tentativa de justificar um gasto que, na prática, não faz diferença real para a maioria dos ciclistas. O quadro de carbono pode ter vantagens marginais em peso e absorção de impactos, mas para 99% dos ciclistas recreativos, essa diferença é irrelevante no desempenho real. No fim das contas, essa narrativa serve mais para a autopreservação do ego do que para uma análise honesta do custo-benefício. Muitos compraram carbono porque foram convencidos por marketing ou por pressão social de que precisam disso para evoluir, quando na verdade o maior fator de evolução sempre será o corpo do ciclista. A ideia de que o quadro de carbono absorve impacto muito melhor do que o alumínio é, na prática, exagerada pelo marketing. O conforto real de uma bicicleta depende muito mais de outros fatores como pneus e calibragem. Pneus mais largos, com pressão adequada, fazem muito mais diferença na absorção de impacto do que o material do quadro. Geometria do quadro. Algumas bicicletas de endurance, seja de carbono ou alumínio, têm geometria pensada para conforto, o que influencia mais do que o material em si. Componentes e cockpit, guidão, canote de selim e até fita de guidão, no caso das road bikes, ajudam mais na sensação de conforto
do que a flexibilidade do carbono, suspensão e materiais complementares. Em mountain bikes, o impacto é absorvido majoritariamente pela suspensão. Pneus com menor pressão fazem mais diferença do que o quadro. A ideia de que um quadro de carbono transforma completamente o conforto da bike é mais um argumento de venda do que um fato técnico relevante para a maioria dos ciclistas. Essa não é uma opinião do Eduardo do canal Duas Rodas, isso é um fato. Número 4. Manutenção e reparabilidade, outro golpe contra o carbono. A manutenção de um quadro de carbono é muito mais complicado e caro do que uma de quadro de alumínio ou intermediário. Reparar um quadro de alumínio geralmente significa soldá-lo novamente, algo barato e simples. Reparar um quadro de carbono exige um trabalho especializado com fibra e resina, o que pode custar quase o preço de um quadro novo. Quadros intermediários, como os de alumínio reforçado ou mistos de carbono e alumínio, possuem manutenções mais acessíveis e raramente sofrem quebras catastróficas. Além disso, diferentemente do alumínio, o carbono não lida bem com o uso prolongado. Com o tempo, a degradação da resina pode afetar sua resistência, enquanto um quadro de alumínio ou intermediário pode durar infinitamente. Número 5. Custo-benefício, o ponto mais ignorado pelos consumistas. Vamos falar de dinheiro. Um quadro de carbono de alta qualidade custa no mínimo de R$7.000 a R$15.000. Um quadro intermediário, carbono reforçado ou alumínio premium custa entre R$4.500 a R$7.000. Um quadro de alumínio top de linha custa entre R$2.500 a R$5.000. Um quadro de entrada em alumínio pode custar menos de R$1.000. Ou seja, a diferença no custo pode ultrapassar a casa dos R$10.000. Agora, o que um ciclista recreativo realmente ganha gastando essa fortuna? Quase nada. Na verdade, absolutamente nada. Se, em vez de gastar essa diferença em um quadro de carbono, o ciclista investisse em rodas melhores, pneus compatíveis ao terreno, prática e constância de pedais durante a semana, uma boa nutrição, teria ganhos reais de desempenho sem a fragilidade e os riscos de um quadro de carbono. Enquanto isso, uma bicicleta intermediária bem escolhida pode oferecer quase o mesmo desempenho do carbono, com muito mais durabilidade e custo-benefício. Mas o problema é que admitir isso machuca o ego daqueles que gastaram fortunas achando que estavam comprando performance. Ninguém gosta de saber que foi enganado ou está iludido. As pessoas gostam de ouvir elogios e escutar que estão fazendo uma boa escolha, senão a melhor das decisões. Isso faz se sentirem inteligentes. Dizer o oposto dói e faz sentir que o seu QI é baixo. Número 6. Conclusão. Você precisa mesmo de uma bike de carbono? Se você é um ciclista recreativo ou amador, a resposta é curta e direta. Não. Os benefícios reais de um quadro de carbono só fazem diferença para ciclistas de elite, que já possuem treinamento profissional e estão disputando provas onde cada segundo conta. Para o resto dos ciclistas, o carbono é puro fetiche e ostentação, uma forma de inflar egos e esvaziar carteiras. Por outro lado, bicicletas intermediárias podem ser uma excelente opção para quem quer qualidade sem entrar na armadilha do consumismo. Um modelo intermediário, bem escolhido, pode oferecer 99% da performance de uma bike de carbono top de linha, mas por uma fração do preço e sem riscos estruturais. Enquanto isso, o alumínio continua sendo uma escolha mais inteligente, durável e acessível. Afinal, no final do dia, quem pedala é você, não a bicicleta.